Olá, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Não esqueça de dar seu like e compartilhar o nosso link no grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook. Fique à vontade, dê moral pra gente, comenta os nossos conteúdos, compartilhe os nossos conteúdos, pra gente continuar nesta pegada de informação para você, amigo torcedor do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, do Afogados, Retrô, enfim, todos os times do Brasil, em especial os nossos times pernambucanos. Iremos falar muito, aqui é um pré-jogo que a gente vai destacar, esse jogo que o Náutico vai fazer fora de casa contra a equipe do Novo Horizontino, e é aquele jogo que é decisivo na vida do Náutico. O Náutico está virtualmente rebaixado para a terceira divisão. Entretanto, pode concretizar isso nesta noite de sexta-feira, jogando diante do Novo Horizontino, né? E se vier a perder, o Náutico estará rebaixado. Vencer, o Náutico respira, vai depender dos próximos jogos. Empatar, o Náutico está rebaixado, na minha opinião, apesar que, aqui sendo realista, o Náutico já está rebaixado. Só está esperando qual jogo será rebaixado de fato, para ir, de fato, concretizar o rebaixamento do Náutico. O Náutico seguiu toda a cartilha de um time que vai à terceira divisão, lamentável. Mas eu vou trazer essas e outras informações. Iremos trazer também o time que o Náutico jogou na última semana, né, melhor dizendo, que foi contra a equipe do Criciúma. Então, provavelmente deve ser o mesmo time, com pequenas alterações. Iremos falar também aqui em jogadores que o Náutico contratou e que na realidade não serviu para o Náutico, porque saiu mudando todo mundo, saiu mudando de técnico, e esses jogadores ou foram ficando afastados, ou não foram mais relacionados, ou foram escalados em outras posições e que não rendeu frutos ao time alvirrubro. É uma bola de neve que vai levar o Náutico à terceira divisão, infelizmente. Depois da vinheta te falo isso e outras informações. Vamos lá? Hoje, às 9h30, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Náutico enfrenta a equipe do Novo Horizontino. Um jogo que vai definir, de fato, a vida do Náutico nessa Série B. O mais interessante, torcedor, é que a diretoria do Náutico quer pagar R$1 milhão em 4 jogos para o time ficar na Série B, né? E para esse time ficar na Série B, teria que vencer todos os jogos, sem exceção, e torcer para que os demais clubes, né, os demais times que estão à sua frente, não vencerem mais nenhum jogo, que é praticamente impossível, porque o Náutico é o lanterna e tem 30 pontos. E o Náutico vai ter mudanças no gol, vai ter mudança no gol. Vai tirar o goleiro Jean, que trouxeram o goleiro Jean do Retrô, que estava em férias. Ele não somou em nada, e vai ter um jovem garoto, que é o Bruno, de 18 anos, vai poder fazer sua estreia como profissional em um jogo desse tão difícil. Esse é o Náutico, que sai utilizando atletas em jogos decisivos para ver o que é que acontece. Esse é o Náutico de acúmulos de erros que acontece isso aí. De erros de contratação, de erro de planejamento. O seu Diógenes, que é o presidente do Náutico, que ele foi tudo no Náutico, menos gestor. Menos, de fato, um presidente que olhasse com carinho, né, com respeito, na minha opinião, ao Náutico. E quando qualquer presidente que rebaixa um time para uma divisão abaixo, né, para mim é uma falta de respeito tremenda com o time, com a torcida, com todo mundo. Olha, o Náutico, antes de eu trazer aqui um pouco mais do Náutico, são 3 jogos que abrem essa 15ª rodada, da 35ª rodada da Série B. O Vila Nova enfrenta o Cruzeiro, né? O CSA enfrenta a equipe do Londrina, lembrando que o CSA está brigando para não cair, então o Náutico tem que estar de olho, o Náutico já vai jogar sabendo o resultado do CSA. O legal que seria se o CSA perdesse a sua partida. O Vila Nova enfrenta o Cruzeiro, como dito agora há pouco, então o Vila Nova enfrenta o Cruzeiro às 8h30, CSA e Londrina, esse jogo é no Rei Pelé, é às 19 horas, e jogando no Biasi, né, vamos falar assim, Biasi, o Jorjão, em Novo Horizontino e Náutico às 21h30. Esses são os jogos que abrem a 35ª rodada
do Campeonato Brasileiro da Série B, que está na sua reta final. Faltam 4 jogos para finalizar tudo. Depois desse jogo, o Náutico tem nos aflitos o Grêmio. Depois sai para enfrentar a equipe da Chapecoense e encerra sua participação na Série B contra a equipe da Ponte Preta. O Náutico, se vier a perder para o Novo Horizontino, o Náutico já vai só cumprir tabela contra o Grêmio, contra a equipe da Chapecoense e contra a equipe da Ponte Preta. Se o Náutico vier a perder o jogo de logo mais às 21h30 no estádio Jorjão, em Novo Horizontino, contra a equipe do Novo Horizontino. Então, para você ver o que foi o Náutico este ano, né? Chegou com a possibilidade de ser rebaixado com 3 rodadas de antecedência. Veja o acúmulo de erros que essa equipe, que a diretoria do Náutico fez. A quantidade de erros de treinadores, melhor dizendo, no plural, né? Trouxeram Elano, eu sabia que Elano ia dar certo. Jogadores, volantes que não renderam, atacantes que não renderam, que foram chegando aí. Jogadores que um dia passou por aqui, deu certo, e o Náutico investiu novamente e não rendeu. É o caso do Jobson, é o caso do Souza, do Hernes. Todos esses jogadores aí que o Náutico. E para acabar de lascar tudo, quando o Náutico perdeu um goleiro que estava segurando, né, o Náutico, na hora de fazer a contratação, contrata um goleiro que estava em férias, que era o caso do Jean, que era do Retrô, um goleiro de 3ª divisão, um goleiro horrível, na minha opinião, sem qualidade alguma para jogar uma Série B, e aí o Náutico fez o caminho completo de ir à 3ª divisão. Eu vou ser sincero, acredito que o Náutico vai perder o jogo para o Novo Horizontino e vai ser rebaixado, e merecidamente, pelos erros cometidos pela essa equipe, pela diretoria do Náutico, que é irresponsável, é cheia de ego e não tem respeito algum com os torcedores e com a história do Náutico. O Náutico está voltando à 3ª divisão graças à sua diretoria incompetente, como diz meu amigo Rubens Barbosa. Olha, torcedor, o Náutico jogou a partida contra a equipe do Criciúma assim, com o Jean no gol, então a gente já sabe que não vai ter Jean, vai ser o Bruno de 18 anos, aí já é um fogo, né? Você pega o garoto que vai estrear no profissional, aí já joga ele num jogo importante como esse. O Vitor Ferraz deve continuar, aí tem o Anilson, Arthur, Henrique, João Lucas de Javan, Jobson, Franco, Jean Carlos, Everton Brito e Amarildo. Esse deve ser o time do Náutico que vai a campo. Eu queria trazer aqui mais um pouquinho sobre o Náutico, o seguinte, que é para a gente entender melhor essa situação do Náutico, né? Para você que está acompanhando aqui, eu peço que você já comente, já deixe seu like, dê sua opinião, fique à vontade para comentar bastante, comenta muito esse vídeo que é de suma importância para quem é torcedor do Náutico, para quem não é, para entender o que de fato aconteceu. O Náutico contratou, e eu vou falar aqui de 3 jogadores específicos. O Náutico contratou o volante Ralf, né, que veio do Atlético Mineiro, e o Ralf veio naquela história lá do Rodrigo Leal, né, porque se esperava um monte de jogadores, num monte de 3, 4, 2, 3, chegou apenas um, que foi o Ralf. O Ralf chegou no Náutico, atuou em poucos jogos com a camisa alvirrubra, né, e não estava sendo utilizado, não vinha sendo utilizado. Como é que você contrata um atleta? Ralf atuou muito pouco com a camisa do Náutico, não teve sequência. Ou melhor, quando teve sequência não rendeu, até porque também a qualidade dos jogadores também são bem abaixo. A qualidade técnica desses atletas realmente deixa muito a desejar. Mas se contratou, dá sequência para ver o que é que acontece. Isso não aconteceu no Náutico. Isso não aconteceu no Náutico. Moral da história. Jogador que foi subutilizado, jogou em outra posição, ou não jogou, né? O Ralf, o Náutico vindo, mas jogava com o primeiro volante, então ele atuava nessa posição, né? Mais um volante próximo ali, então essas coisas que a gente não entende no Náutico. No caso, a gente vai falar de outro volante aqui também, que foi o Nascimento. E o que eu vou falar do Nascimento? Acho que você vai lembrar, você que é torcedor do Náutico, né? Falar o que de Nascimento? O cara que pouco somou, veio do Fluminense e não jogou nada no Náutico. E outro detalhe, né? Ele veio pra cá, né, com a polpa, né, de poder jogar bem. Eu falava quando ele chegou, esse atleta está um bom tempo, não consegue jogar, enfim, não vai. Vamos esperar para ver o que é que acontece, e aconteceu nada, né? Então, que ninguém sabe nem onde é que ele está. Ninguém nem sabe nem quando é que ele está. Pelo menos nessa escalação que eu tenho aqui, ele nem aparece. Ele nem aparece.
Literalmente um jogador que veio apenas para encher o grupo do Náutico. A folha, né? Deixar a folha ainda mais inchada. É complicado. Aí eu falo também do Luiz Felipe, né, que veio do Atlético Goianiense. E aí o Luiz Felipe, eu chamo a atenção aqui, porque quando ele chegou no Náutico, né, chegou com pinta de bom jogador. Né? Luiz Felipe chegou, vai render para o Náutico, vai fazer gols, vai ser bom para o Náutico. E deu em quê? Deu em nada. Deu em nada, mas uma contratação que chegou, foi pouco utilizado, com as mudanças de treinadores também. Os treinadores queriam que ele jogasse, né? Outros nem relacionavam. É uma situação lamentável que aconteceu no Náutico, né? Que aconteceu no Náutico. E tem também o caso do Amarildo, que o Amarildo já apareceu nessa escalação que eu trouxe da semana passada do Criciúma. E o que é que acontece com o Amarildo? O Amarildo chegou aqui numa situação daquelas. Quando ele chegou veio para o Náutico, ele chegou, o Chiesa estava machucado, o Geovânio também estava em fase de recuperação e o Júlio. Então o Amarildo chegou com a responsabilidade de ser esse atacante. Ele nem fez isso, ele nem rendeu e pouco foi relacionado. O Amarildo, para você ter uma ideia, o Amarildo fez o primeiro jogo dele com a camisa do Náutico, né? Não foi nem o primeiro jogo, ele passou um bom tempo sem jogar e jogou na 15ª rodada contra a equipe da Tombense. Isso na 15ª rodada. Ele veio jogar depois do Náutico, depois de 19 partidas. Ele veio jogar depois na 35ª rodada. Ou seja, o que falar do Náutico numa situação como essa, né? O que falar do Náutico numa situação como essa? Veja o tempo que esse atleta ficou sem jogar. Ele não teve ritmo, não sei lá, não caiu na graça do treinador, não rendeu, também é baixa de qualidade técnica. Esse é o Náutico, né? Falar o que do Náutico? E para finalizar, a gente finaliza falando do Robinho. Eu estou aqui fazendo um pré-jogo, mas falando desses atletas que vieram que contratação errôneas, coisas que não renderam, jogadores que só deram prejuízo ao clube. E vão continuar aí, ou então vão embora, não sei o que vai acontecer. Muitos têm um contrato até o fim dessa temporada. Mas esse é o Náutico cheio de erros. O time no Náutico foi um conjunto de erros este ano. Planejamento horrível, lamentável. E a gente fala do Robinho, que é prata da casa, mas que pertence ao Bragantino, que sumiu, nem relacionado mais é. Ele começou a temporada sendo artilheiro do Náutico, né, nos jogos, mas depois sumiu, ninguém nem viu mais. Onde é que anda o Robinho? Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Então é isso que eu queria entender do Náutico, essa situação do Náutico. Esse foi o Náutico durante o ano de 2022. Então por isso que eu falo, seguiu a cartilha do rebaixamento. De jogadores e treinadores que chegaram, jogadores que foram embora, confusão, torcida brigando. O Náutico se resume na imagem do jogo no qual o Richard Franco joga um copo d'água nos torcedores. O Náutico se resume naquilo ali. Quem teve a oportunidade de ver, que não viu, vá no meu Instagram, que é o @canalmstv, né, que é o nosso Instagram aqui do canal, que você vai ver. Você vai ver, o Náutico se resume naquilo ali. Em jogador jogando um copo d'água nos torcedores. Infelizmente. Então o Náutico seguiu a cartilha. Só para reforçar, o Náutico joga logo mais às 19 horas, às 21h30, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, né, conhecido como Jorjão. E se vier a perder, estará rebaixado matematicamente para a Série C. Seguiu a cartilha. Depois disso, o Náutico tem Grêmio, Chapecoense e Ponte Preta. Grêmio em casa, Chapecoense fora e Ponte Preta em casa. E aí o Náutico encerra seu ciclo na Série B deste ano. Eu acredito que é a Série B que o Náutico fica pelo meio do caminho. E aí precisa se trabalhar para ver como é que vai ser o ano que vem, para ter um plantel. Lembrando que o Náutico vai ter Copa do Brasil, vai ter Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro da Série C, porque o Náutico vai ser rebaixado. Infelizmente, eu não vou mentir aqui para você, torcedor. Não vou mentir de jeito nenhum. E é isso que o Náutico tem para o ano que vem. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vá no nosso Instagram, que é @canalmstv. Deixe sua opinião neste vídeo também, né, porque esse vídeo veio repleto de informação. Um abraço e até qualquer hora. Fui!